Oi, gente, boa tarde. Alessandra aqui. Tô esperando Guilherme, acho que eu já tô te vendo aqui. Para quem tá entrando, eu sou a Alessandra. Aê, Guilherme! Oi, Alessandra, Rapidinho, já estamos conectados. tudo Tô aqui bem? colocando o tema da nossa live Joia. para o pessoal poder, que estiver entrando, já saber o que a gente está fazendo hoje. Então, assim, gente, boa tarde a todos. Me chamo Alessandra, sou consultora da Challenge Intercâmbio e dando continuidade, né, a nossa série de lives que a gente tem feito com brasileiros, que tem ajudado a comunidade brasileira aqui no Canadá. Eu estou hoje com o Guilherme Evers, dando boas-vindas, agradecendo pela presença. Gostei do seu visual aí. Gostou? Eu tô tentando lutar aqui contra o vento, que tá ventando bastante. Então, cabelo comprido nessa pandemia, nada funciona, né? Não pode nem cortar o cabelo. Mas aproveitando esse solzinho que tem sido generoso conosco nesse período, tem sido muito bom, né? Exatamente, exatamente. Então, se você não se importar do meu cabelo ficar voando e atrapalhando um pouquinho o tempo inteiro, vamos seguir por aqui mesmo. Senão eu entro pra dentro, eu vou pra Não, dentro do apartamento. de jeito nenhum, por favor, fique aí. Vou pensar até seriamente fazer a minha próxima live também assim. Tá vendo? Só de te ver, já fiquei com vontade, de Joia. aproveitar o sol. Mas eu quero apresentar, então, assim, o Guilherme, ele é consultor aqui no Canadá e ele é coordenador desse movimento das embaixadas de geração de valor que ele está encabeçando. E o que é isso, né? Esse movimento é exatamente uma instituição não sem fins lucrativos, de caráter voluntário, que tem o objetivo exatamente de difundir esse tema sobre empreendedorismo aqui no Canadá, fortalecendo o network entre os participantes. E o Guilherme vai trazer mais informações a esse respeito, para que você que está planejando vir para o Canadá ou que já está aqui e quer saber mais a respeito de como ser um empreendedor, a oportunidade é essa. Tô certa, Guilherme? Tá certíssima, Alessandra. Obrigado pelo convite. É uma satisfação aqui falar um pouco para o pessoal, seja lá no Brasil, seja pessoas que já estejam estabelecidas aqui no Canadá, mas uma satisfação falar contigo hoje. Olha, eu que agradeço, porque eu vi que você começou cedo sua tarefa diária, eu acompanhei pelo GV Canadá o seu dia a dia aí. Sei que Aham. também já vai ter um treinamento depois dessa live, então assim, a gente vai cumprir direitinho. Então, gente, se vocês forem acompanhando a nossa live e tiver perguntas, por favor, já deixa aqui nos comentários, porque a gente vai ter que terminar pelo menos de 10 minutinhos, umas 6h50, para poder o Guilherme fazer a transição para o próximo treinamento dele que acontece hoje. Tá tranquilo, podemos ir o quanto você quiser, porque eu já estou com o computador pronto aqui na minha frente também, Ah, já ok. pronto para começar depois. Tudo bem. Antes da gente falar exatamente sobre essa construção desse grupo, né, aqui, você poderia falar um pouco de você, Guilherme, para que as pessoas possam te conhecer? Como é que você decidiu pelo Canadá? Quais seriam as diferenças que você viu quando você chegou aqui entre Canadá e Brasil? Eu sei que também você conhece sobre os Estados Unidos. Então, assim, dá para ter uma ideia do porquê você fez essa escolha? Claro, claro. Eu no Brasil, vou falar um pouquinho da minha trajetória no Brasil, eu sempre tive negócio no Brasil, sempre fui empreendedor no Brasil e sempre vinculado à área de escolas de idiomas, né? Fui inclusive diretor de intercâmbio de uma das grandes empresas de inglês lá no Brasil, então eu me sinto bem confortável em falar sobre viagens, estudo internacional, se estabelecer num país estrangeiro, porque eu já fiz isso em mais de uma ocasião e então me sinto bem confortável para falar sobre esse tema contigo aqui hoje, Ale. Bacana. Inicialmente, minha primeira opção era Estados Unidos, eu acho que funciona da mesma forma para muita gente, pelo fato da maioria muita gente tem acesso, né, tem não vou dizer acesso, mas tem uma frequência de viagem para os Estados Unidos maior do que para o Canadá. É incomum
pelo menos até pouco tempo era incomum você ouvir pessoas que vinham a turismo para o Canadá pura e simplesmente. A maioria das pessoas ou viajavam para a Europa ou viajavam para os Estados Unidos. Né? O Canadá talvez Verdade. fosse a terceira opção para a maioria das pessoas, quando se fala em turismo. Mas quando se fala em imigração, Estados Unidos, o Canadá tem se tornado cada vez mais, ao contrário do turismo, o número um como destino de pessoas que querem se estabelecer num país estrangeiro. Né? E isso é muito devido a todas as características e qualidades que o país tem, no que diz respeito à qualidade de vida, no que diz respeito à segurança e outros aspectos ligados ao dia a dia das pessoas, mas acho que em especial pela quantidade de programas de imigração que hoje existem no Canadá. O Canadá é um país que precisa de imigrantes, traz muitas pessoas anualmente de diversos países do globo, e é o destino número um em função dessa necessidade de um programa muito bem estruturado de imigração, desde a esfera provincial até a esfera, passando pela esfera federal, e até mesmo em nível de cidade. Tá? Então o Canadá é um A país que gente não atrai vai entrar imigrantes, aqui né? na questão, porque por serem tantos e também não é o escopo da nossa live, mas quem vem pela via educacional, né, estudar 2 anos, por exemplo, num college, e ter a chance de trabalhar, estudar entre 2 anos, depois de 2 a 3, ficando um total de 5 anos, é realmente uma segurança e uma tranquilidade, né, que dá num planejamento aí a médio e longo prazo. Você está certíssimo. Exato, exato. Uma das coisas que também me fez escolher aqui pelo Canadá é exatamente o que você falou. A gente, como estudante, aqui no Canadá, ainda nos é conferido o direito de trabalhar regularmente. Né? Como talvez muita gente não saiba, mas se você é casado, né, tem o seu cônjuge ou a sua cônjuge, um estuda e o outro consegue trabalhar full-time, enquanto que você, ainda que como estudante, consegue trabalhar também. Coisa que nos Estados Unidos não acontece. Né? Nos Estados Unidos, o estudante ele só estuda e, no máximo, ele tem a possibilidade de trabalhar no campus da universidade. Então, é muito limitado as possibilidades, o seu cônjuge ou a sua cônjuge não pode trabalhar. E para quem tem um orçamento um pouco mais regrado, né, isso pode ser o grande diferencial da vida para o Canadá. Que vai ajudar nesse planejamento financeiro, sem dúvida. Sem E dúvida. falando, você está em Toronto, certo? Sim. Foi a sua primeira cidade que você escolheu quando você decidiu vir para cá. Por que essa escolha? E diante da realidade do tempo que você está aí, o que é que mais te agradou e o que é que você não, assim, frustrou um pouco em termos de expectativa, porque não existe lugar perfeito, concorda? A gente não tem, Sem a dúvida. gente por mais planejamento que faça, a gente precisa também lidar com essa questão de que lugar perfeito a gente não vai encontrar. Então, por que foi Toronto? Eu e minha esposa, nós estivemos aqui em Toronto em 2015 Tá. e no nosso caso a gente realmente veio a turismo, a gente já tinha uma frequência grande de viagens ali para os Estados Unidos e a gente decidiu dar um passo adiante e vir para as terras do norte. Né? Então, em 2015 a gente veio, gostamos bastante da cidade, tivemos a oportunidade de visitar entre as grandes cidades, Montreal e Toronto, e aí eu acho que foi ali que começou a ser plantada a semente e o desejo de vir e fazer o processo de imigração para Toronto. E a ideia de ter vindo para Toronto foi porque minha esposa, particularmente, acreditava que aqui a gente ia ter uma possibilidade de ofertas de trabalho em mais, né, uma quantidade mais abundante de oferta de trabalho. Né? E em Tá. função disso a gente escolheu Toronto, porque é a maior cidade do Canadá, e naturalmente existe sim uma oferta maior de trabalho. Entretanto, por outro lado, é uma cidade de custo de vida muito alto. Os aluguéis aqui em Toronto têm, os valores, os preços têm crescido substancialmente, especialmente nos últimos 3 ou 4 anos. Tá? Eu estou aqui há 2 anos e eu já percebi facilmente, onde eu moro, por exemplo, outras unidades cresceram pelo menos 30% no valor, até mais em algumas ocasiões. Tá? Então, Toronto é uma cidade cara para se viver, tá? Mas é uma cidade que realmente oferece muitas oportunidades. Então, acho que a maior frustração, que eu não diria nem frustração em si, Ale, seria a questão de ser uma cidade cara para se viver. Né? Então, se você quer Tá. morar numa casa legal, bacana, você precisa sair, se afastar um pouquinho de Toronto para poder ter um pouco mais de conforto. Né? Claro que eu estou falando
isso, mas depende muito do seu budget, depende muito Do das suas perfil de condições família, do financeiras, que a né? pessoa Do quer seu estilo de também. vida, né? Eu acho São que muitas variáveis. são muitas variáveis. O trânsito aqui em Toronto é forte, né? Então é uma coisa que frustra um pouquinho quando você chega, apesar de ser um trânsito organizado, né? Ser um trânsito que anda, né? Que não tem maiores problemas nesse sentido, mas tem bastante trânsito. Tá. E assim, gente, não existe certo nem errado. É a experiência que a gente está trazendo do brasileiro, que é o Guilherme, da experiência dele, né? No sentido de que quando você faz um planejamento, você tem que colocar na balança várias coisas. Se ele ainda está em Toronto, é porque ele considera que ainda é positivo. Concorda, Guilherme, que está valendo a pena? Vale a pena sim, mas eu diria para você mais uma vez que depende bastante do seu estilo de vida, depende da tua estrutura familiar, né? Acho que precisam ser observadas algumas variáveis nesse sentido, sabe? E, e assim, eu particularmente confesso que nosso desejo é de sair de Toronto para ir, né, com uma cidade um pouco menor. Entretanto, a gente está no meio do processo de migração aqui, a gente preferiu segurar um pouquinho mais até resolver toda a situação e depois partir para um lugar onde a gente realmente quer se estabelecer. Perfeito. E falando da sua profissão, né, do que você escolheu para vir trabalhar aqui, era compatível com o que você já fazia no Brasil? Como é que foi essa escolha do que você considera importante também para ter feito a sua escolha de carreira? Que às vezes a pessoa decide mudar totalmente ou se manter na mesma linha do que ela vinha trazendo. Como é que foi seu caso? O desejo da maioria das pessoas, Alessandra, é de permanecer, né, no mesmo segmento onde atua no Brasil, por uma questão óbvia, né, por já ter domínio daquele tema, por já ter familiaridade com a disciplina que ele operava, né, por já ter habilidades dentro daquele trabalho. Mas a verdade é que quando você vem aqui para o Canadá, eu diria que talvez seja o maior conselho que eu possa dar é: venha de coração aberto, venha com a mente livre para poder buscar, inclusive, outras oportunidades. Afinal de contas, você está recomeçando a sua vida. Sim. Aqui existe um conceito da experiência de trabalho canadense que é muito valorizada. E você precisa, muitas vezes, começar em algum lugar, seja ele qual for. Então, eu hoje trabalho na área de seguros aqui no Canadá, sou agente de seguros, mas não Tá. foi minha primeira opção, nunca trabalhei com seguro lá no Brasil. E a minha estratégia para conseguir trabalho aqui foi basicamente utilizar as habilidades que eu tenho. Então, qual é a habilidade que eu tinha? Né? Assim, além, né, de falar português, né? Obviamente, cada um tem as suas habilidades, né? Então tem o seu domínio de habilidades. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o que é que me diferenciava de uma série de pessoas? O fato de eu Sim. falar português. Então, nas minhas buscas de trabalho, eu coloquei como palavra-chave Portuguese Speaker. Ok. E É uma aí, estratégia. é uma estratégia. Né? E aí, dessa forma, eu consegui 3 processos seletivos, né? E escolhi trabalhar na área de seguros. A agência onde eu trabalho é uma agência que está numa região, foi instalada numa região que tem muito português e muito brasileiro, inclusive. E aí, o dono da agência ele precisava de pessoas que falassem português. E aí, para minha sorte, a agência fica a 850 metros da minha casa, então eu vou andando todos os dias para o trabalho, Por o isso que que a dá... gente acompanha você andando e conversa. Exatamente, porque eu vou andando todo dia, então para mim foi Que assim, bacana. caiu como uma joia para mim, sabe? Caiu como uma luva, como diz o ditado. E aí a escolha não foi uma escolha, uma decisão, né? Foi uma questão de oportunidade. E é por isso que eu digo que as pessoas precisam estar atentas às oportunidades É e estar de coração aberto, aberto. né? Assim, exatamente. É, Procurar fazer as coisas acontecendo e também ir ajustando à medida das oportunidades. exato, porque tem muita gente que se apega ao fato de, eu sou, vamos supor, né, eu sou gerente da indústria farmacêutica no Brasil, né, de uma empresa da área farmacêutica. E ele busca, né, inicialmente, atividades nessa área. Sendo que ele vai se frustrando, porque ele se fecha ao mundo dele. E você está num país novo. Você veio para um lugar que está tudo diferente e você quer fazer a mesma coisa. E só fazer a mesma coisa é um risco muito grande para você como profissional e uma pessoa que quer se estabelecer aqui. Então, eu diria, vem de coração aberto, identifica as oportunidades que estão disponíveis,
Porque é um passo de cada vez. Você está no emprego aqui, daqui a pouco você está no outro aqui, daqui a pouco você está no outro aqui, você vai conhecendo pessoas, você se estabelece, começa a ganhar dinheiro, e aí você começa a olhar com mais tranquilidade, sem sofrer a pressão de precisar encontrar um trabalho, que às vezes o dinheiro está apertando, né? Então a melhor coisa é, vem de coração aberto e constrói a tua história. Não Essa espera ansiedade de ter que continuar, dizer. sabe? Constrói, em vez de continuar a tua história do Brasil, constrói a tua história no Canadá. Às vezes eu sinto de algumas pessoas com quem eu converso, também dentro da consultoria, de querer dizer assim, ó, deu certo o Projeto Canadá, já cheguei, mas é uma construção, a palavra que você usou, é um processo, você está mudando de país, então você tem que recomeçar, né, a partir de um ponto e estar aberto a esse novo. Naturalmente. Porque, por exemplo, falando um pouquinho do que eu sei da sua história, você veio através de um processo de college, né? E no meio do caminho teve a chance e uma oportunidade de trabalho. Olha que bacana. Você não poderia prever, no momento que você escolheu o college lá do Brasil para fazer aqui, que isso iria acontecer. Você poderia até desejar, mas você não podia dizer com 100% de certeza que isso iria acontecer. Exatamente. E se eu tivesse fechado aos trabalhos que eu já realizei no Brasil, eu não teria tido essa oportunidade. Então você vê como está de coração aberto pode ser valioso para você, né? Porque você não, a única coisa que está no seu controle é o presente. O futuro a gente só consegue planejar. Então nem o passado e nem o futuro estão nas nossas mãos, estão 100% no nosso controle. O passado já era. O futuro a gente pode planejar, projetar, se organizar para realizar, mas não está 100% no seu controle, concorda? Agora, existe uma 100%. coisa que está no seu controle, a decisão que você toma todos os dias. Suas Ao decisões acordar. diárias estão 100% no seu controle. 100%. Né? As consequências não, mas a decisão está. E saber que das consequências virão, com certeza. Boas Né? ou ruins, né? Aí você precisa saber lidar, né? Ter jogo de cintura, né? E o brasileiro é um povo que faz isso muito bem. Tem bastante jogo de cintura. Se tem uma coisa que a gente ouve muito bem dos empresários, das pessoas que admitem brasileiros, é o quanto o perfil brasileiro ele é positivo, né? A questão do trabalhar em time, a questão do ser cooperativo, no sentido de agregar, de doar o seu conhecimento, não só para aquilo que ele foi destinado, contratado para fazer. Eu admiro muito o aspecto positivo que é visto o brasileiro aqui no Canadá. Isso é muito bacana. Sem dúvida, o brasileiro está acostumado a fazer muito com pouco. Né? A gente escuta muito dizer que o canadense ele não está disposto a fazer determinados tipos de trabalho. Né? Tem gente até que diz que o canadense, né, cá para nós aqui, é meio preguiçoso, mas não é uma questão de ser preguiçoso. É porque ele tem muito recurso vindo do governo. Né? O governo canadense tem políticas sociais muito estabelecidas e que ajuda muito o seu cidadão. Nessa fase de pandemia, a gente tem visto isso de forma muito clara. Sim. Né? É um país que tem dinheiro para poder abrigar o seu cidadão na hora que ele precisa. Isso não é perfeito, longe disso, mas é bem diferente das condições que o Brasil, por exemplo, tem de ajudar o seu cidadão, né? E por isso que ele dá o suporte ao pequeno empresário, ao grande empresário, ao né, cidadão que não está com emprego por conta dessa situação do Covid agora. E é verdade. Aí, assim, aqui agora a gente quer falar exatamente da chance que se tem de ser empreendedor no Canadá. E aí eu queria que você dissesse o que é ser empreendedor. Ser empreendedor aqui no Canadá não é muito diferente de ser empreendedor em qualquer outro lugar do mundo. E Tá. eu vou te dizer por quê. Para mim, ser empreendedor não tem a ver com a abertura do negócio. Né? Certo. Para mim, ser empreendedor tem a ver com a mentalidade de trabalho, tem a ver com o estilo de vida. É a forma como você pensa, é a forma como você se sente e a forma como você age. E esse trinômio é aquilo que te gera resultado. Tá? Então, você pode ser um empreendedor trabalhando numa empresa, você pode ser empreendedor sendo empresário, você pode ser empreendedor na sua casa, no seu time de futebol. Ou seja, o empreendedorismo para a gente é muito mais um conceito ou um estilo de vida,
né, uma mentalidade de trabalho, do que simplesmente a abertura do seu negócio, sabe, Helene? Então, ser empreendedor, para mim, ele não tem muita diferença em praticamente lugar nenhum do mundo. Entretanto, a estrutura que é ofertada pelo governo para o empreendedor, aí sim a gente está falando de dois mundos completamente distintos. O Canadá ele tem um ambiente de negócios muito favorável para quem tem um desejo de empreender. É um país que tem políticas de incentivo ao empreendedorismo muito claras. Existem, o próprio governo ele tem, ele consegue de certa forma financiar algumas atividades comerciais. Tá? Programas, né, específicos. Programas específicos. No nosso caso, que somos uma organização sem fins lucrativos, ainda estamos aqui no começo, mas a gente está, muito possivelmente, nos próximos meses, formalizando, né, ou seja, constituindo um negócio sem fins lucrativos de forma legal aqui no Canadá. Bacana. E a gente já sabe que existem alguns programas de incentivo do governo que visam dar suporte a organizações sem fins lucrativos. Tá? Então, empreender aqui no Canadá tem grandes diferenças. Né? Ser empreendedor não tem muita diferença, mas empreender, o ato, né, a ação de empreender, aí sim. Bacana essa diferença que você fez. Importante. Porque a ação de empreender é trazer aquela mentalidade para o dia a dia, né? Ou seja, executar aquilo que você pensa ou aquilo que você imagina. Tá? E aí, o executar, aí sim a gente tem diferença. Quando a gente parte para a execução, desde a burocracia da abertura de um negócio, né, passando pela legislação trabalhista, passando pelo acesso a crédito, sabe? Então, todos esses aspectos da vida do empreendedor aqui no Canadá traz um conforto, uma segurança e inclusive, assim, acho que coloca um pouquinho mais de chama, de combustível na coragem da pessoa em empreender, sabe? Porque para empreender no Brasil, eu já fui empreendedor, empresário, precisa de muita, mas muita coragem, porque a gente, eu não vou entrar nesse assunto, mas é difícil empreender no Brasil. Então, se você for fazer Às um vezes você rema comparativo, contra a maré, né? A sensação é que você está remando contra a maré. o governo quer incentivar emprego, mas não incentiva quem gera emprego, né? Aqui é o inverso. Então, acho que a gente dispõe, a gente goza de uma estrutura bem mais favorável do que no Brasil, e o empreendedor se sente mais à vontade de se arriscar, de se lançar ao risco, né, de forma mais intensa. Então, quem tem o interesse em empreender aqui vai ser sempre muito bem-vindo. E aí agora, Guilherme, eu queria que a gente pudesse entrar na esfera das embaixadas, né? De geração de valor aqui no Canadá. Como é que surgiu? O que é, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, entender essa proposta? Qual seria o objetivo, né, de vocês para esse lançamento desse movimento aqui? Se tem outros lugares, por favor, nos conte com mais detalhes. Sem dúvida. O movimento das embaixadas de geração de valor foi fundado há uns 3 anos atrás, e ele é resultado de uma ação dos chamados GVs. Né? Os GVs são todas aquelas pessoas que seguem o Flávio Augusto da Silva. Talvez muitos aqui conheçam. Aqueles que não conhecem, o Flávio é um empresário brasileiro de muito sucesso. Ele é proprietário da rede de escolas de inglês WhatsApp, da rede Number One, do time de futebol Orlando City, do meu sucesso.com, do Powerhouse, e além de investidor em outras atividades comerciais. Tá? Então, o Flávio é um cara que teve muito sucesso e decidiu que o legado dele não seria apenas o registro do sucesso financeiro ou empresarial. Né? Ele queria disseminar um pouco dos pilares que ele tem para ele mesmo, um pouco daquilo que ele acredita como empreendedor e até mesmo ser humano, para pessoas que querem vencer na vida. Então, ele disse, olha, essa mensagem que eu tenho, a experiência que eu tenho, as minhas conquistas não podem ficar só para mim. Então, o Flávio decidiu lançar, ali em 2011, um programa chamado Geração de Valor, onde ele distribui, né, compartilha conteúdos relacionados a empreendedorismo. Desde conteúdos técnicos, mas especialmente focado naquilo que eu te falei, na mentalidade. Tá. Então, a ideia do Flávio, por meio de Geração de Valor, é revelar novos líderes, mas líderes que sejam protagonistas, não somente da sua história, mas das suas comunidades. Tá? E aí, o Flávio
né, quando ele começou a fazer isso, até pela fama, né, pelo renome que ele ganhou nos últimos anos, conseguiu vários milhões de seguidores, né, admiração nacional e internacional, passou a ser o líder mais admirado entre jovens de 25 a 45 anos no Brasil, e aí as pessoas começaram a, poxa, como é que eu faço para me aproximar desse cara? E aí foi quando começou o movimento das embaixadas Geração do Valor, que são núcleos de empreendedorismo que visam trazer a mensagem do Flávio para o mainstream, né, como a gente diz, né, para Main Street, ou seja, está mais próximo daqueles que querem empreender. Porque o Flávio está aqui, é o bilionário, né, admirado, pessoa de sucesso, mas o cara que quer abrir a barraquinha do cachorro-quente está aqui. Então, às vezes, a mensagem fica desconecta, né, fica desconexa do Flávio, que está aqui e nunca vai ser alcançado por o cara ou em tese, né, muito difícil ser alcançado pelo barraquinha do cachorro-quente. Né? Então, o Geração de Valor, o movimento das embaixadas, ele visa pegar o que está aqui e entregar para quem está aqui embaixo. Então, são núcleos de 15, 20 pessoas que se reúnem semanalmente, quinzenalmente, para falar sobre empreendedorismo, para estudar sobre o tema, para se conectar com outras pessoas que pensam de forma similar, para fazer amigos. Então, é um lugar de debate, para que as pessoas possam ganhar conteúdo e vencer nas suas vidas, se esse for o desejo delas. Tá? Então, o movimento já existe no Brasil, como eu falei, há uns 3 anos, já são quase 400 embaixadas no Brasil. Tá? Eu vi que o José Carlos está falando que quer saber mais sobre esse assunto. Então, José Carlos, escuta aí o Guilherme falando que existe a chance de você também participar. É isso, Guilherme? Exatamente. Vou chegar nesse ponto que é muito importante, né? Como você faz para participar do movimento das embaixadas, né? E aí, no final do ano passado, Ale, eu recebi o convite por parte do Fábio Ribeiro, que é um grande amigo e que é diretor de treinamento e conteúdo lá das Embaixadas de Geração de Valor no Brasil. Mas eu particularmente já conhecia o movimento, eu conheço o Flávio, conheço toda a equipe dele, porque eu trabalhei, né, na empresa do Flávio, né, na WhatsApp, muitos anos. Sim. E aí recebi o convite e decidimos lançar agora no início desse ano o movimento aqui no Canadá. Sendo que a gente trouxe o movimento com outro perfil. A decisão que eu tomei por enxergar que a comunidade tinha uma carência no que diz respeito ao empreendedorismo muito grande, a comunidade brasileira, na minha opinião, é muito tímida no que tange ao empreendedorismo, né? Tem poucos negócios de brasileiros aqui no Canadá. Apesar do potencial que nós temos, a quantidade de negócios ainda é pequena e muitas vezes se limitam à gastronomia, né? À indústria alimentícia e à indústria de construção civil. A maioria dos negócios de brasileiros estão focados nesses dois segmentos. E eu disse, pô, o brasileiro tem um potencial enorme, né? Para que ele vai se limitar a esses dois segmentos, né? Não pode, a gente tem um potencial incrível. E aí eu entrei com Geração de Valor, o movimento das embaixadas Geração de Valor aqui no Canadá, com a ideia então é a primeira contribuir. Aqui no Canadá? É a primeira embaixada, né? Hoje a gente se posiciona não como uma embaixada, mas nós somos, imagine que a central do movimento no Canadá inteiro, né? A ideia é que a partir do movimento que nós inauguramos agora, a gente possa inaugurar embaixadas em todo o Canadá. A ideia é de abrir pelo menos 100 unidades, né, GV, né, EGV, Embaixada de Geração de Valor, no Canadá nos próximos 2 anos, e a gente superar a marca aí dos 1.000 membros envolvidos com a nossa ação. Então a gente tem muitos projetos. Precisa propagar bastante essa informação. É muito positivo isso. Lembrando que é um movimento sem fins lucrativos, é um movimento voluntário, né, feito para pessoas que querem vencer, pessoas que querem dar sua contribuição e que tem como o empreendedorismo como uma bandeira, né, o empreendedorismo como uma forma de enxergar transformação na nossa comunidade. Então, nosso objetivo é impactar a comunidade brasileira, fazendo com que ela seja mais empreendedora, fazendo com que ela seja percebida, inclusive por outras nacionalidades, pelo governo canadense, como uma comunidade de empreendedores, e não mais uma comunidade cultural. Né? A ideia é, a gente faz business aqui, em altíssimo nível, em diversos segmentos. Então, essa é a função. Inspirador, Guilherme. Parabéns pela proposta. Já deu vontade de participar. Show de... Em breve a gente vai estar aí em Ottawa. Só ouvindo você falando. Já estou com expectativa de vocês aqui em Ottawa. Vamos chegar. Da minha participação. Para fazer parte, Ale,
Basta entrar no nosso Instagram, gv.canadá, preencher o formulário que está lá Ó, na tem bio. a Marcela e a Maraísa falando que também são GV. Olha, Olha, temos coisa boa. participantes aqui. Para participar, você não precisa necessariamente participar aqui no Canadá, né? Se as pessoas estão no Brasil já querem se engajar com o movimento das embaixadas, eles podem procurar nas suas cidades, tá? Eu fico, inclusive, me coloco à disposição para poder direcionar aqueles que querem se envolver com as embaixadas lá no Brasil. Eu posso identificar Pelos quem é o contatos que líder. você já sabe, certo? Isso, né? Eu também faço parte do Comitê de Marketing e Comunicação das embaixadas no Brasil, em geral. Tá? Então, fique à vontade para mandar um direct lá no nosso Instagram e eu vou ter prazer de direcionar para a embaixada. Para participar aqui no Canadá, ainda que você esteja no Brasil, é possível? Sim, se você tem planos de vir para o Canadá, a gente consegue sim te acolher dentro da nossa embaixada. Você pode participar das nossas reuniões, que acontecem todas as terças-feiras, às 20 horas. E se for do teu interesse, inclusive, se engajar em algum dos comitês de trabalho, né? A gente está estruturando o processo das embaixadas aqui para que cresça de maneira constante, de maneira sólida, que a gente possa alcançar a maior quantidade de brasileiros. Então, a gente não é somente uma embaixada. Nós somos como se fosse a central das embaixadas, o headquarters Sim. do movimento das embaixadas aqui no Canadá. E a minha responsabilidade, como coordenador do movimento, é realmente impactar a maior quantidade de pessoas, abrir essa centésima unidade muito em breve, né, e quem sabe transformar muitas vidas ao longo do caminho. Que fantástico. Eu realmente fiquei já empolgada com essa proposta, porque é algo que junta todas as características que já existem do brasileiro, né? E contribui, inclusive, também para, se você está num novo país, utilizar essas suas características para empreender. Então, é fantástico. Assim, eu queria que você comentasse também, além, por exemplo, você falou que são uma vez por semana a reunião, Uhum. vão ter subgrupos. De que forma as pessoas podem saber, ter certeza que, assim, não é só porque elas talvez queiram empreender, mas para saber que elas podem participar. Tem alguma seleção? Tem. Qual é o primeiro passo? É só entrar em contato com você? O primeiro passo é entrar em contato pelo formulário lá na bio da gente no Instagram. Ele vai preencher um formulário, quero participar do GV Canadá. A nossa equipe lá de comunicação e marketing vai receber esse formulário, vai passar para o pessoal de expansão e alguém vai entrar em Tá. contato com você para te explicar melhor o que é o geração de valor, para poder fazer o que a gente chama de onboarding. A pessoa vai ser introduzida ao movimento das embaixadas para ter clareza do que é o movimento, de que forma ela quer participar. Não existe nenhum valor a ser pago, né? Não existe nada do Aham. gênero. É muito mais ligado ao teu desejo de fazer parte do movimento por admirar ou por entender que pode contribuir. Tá? Então, E- basta entrar em contato. Mas e as reuniões funcionam como? Conta um pouquinho pra gente, para quem não está ainda na reunião, não... Perfeito. Mas quer já saber, assim, eu tô vendo que o José Carlos pergunta aqui, é preciso ter alguma empresa no nome da pessoa para começar? É uma pergunta já específica. Tá. Vou te falar sobre as questões das reuniões e a gente já responde o Zé Carlos, tá? Tá, ok. As reuniões estão acontecendo nesse momento online, por circunstâncias óbvias, mas as Uhum, reuniões elas acontecem presencialmente, tá? Hoje a gente está ok. chegando em aproximadamente 100 membros, em 40 dias de operação aqui no Canadá, a gente já está chegando no número de 100 membros, então um número bem expressivo de Com membros. certeza. Mas o que a gente tem hoje é a concentração de todos os membros. Mas a gente tem pessoas de Ottawa, a gente tem pessoas de Montreal, de Vancouver, de London, daqui de Toronto. A gente tem pessoas do Brasil que participam dessa embaixada que hoje é única. Mas em breve, isso que a gente está fazendo hoje vai Ramificar. dividir para multiplicar. Né? Então a ideia é de ter embaixadas aí em Ottawa, em Montreal e assim por diante. Então você vai se engajar em uma dessas embaixadas e essa embaixada ela Certo. vai definir a frequência das reuniões. As pessoas se reúnem nas suas casas, no seu local de trabalho, ou num parque, num lugar público. Não tem lugar específico, porque não tem nem dia, nem horário e nem lugar para falar sobre Pré-definido. empreendedorismo.
né? O que existe é o desejo de dar sequência, de fazer parte, de fazer acontecer, tá? Então, para você fazer parte da reunião, hoje é somente online. Na medida que você preenche esse formulário, alguém vai entrar em contato contigo, como eu falei, e já vai te passar todas as orientações para fazer parte das reuniões que acontecem todas as terças-feiras, às 20 horas. Tá? E dentro dessas reuniões, assim, o tema não, acontece alguma coisa pré-definida, né? O que a pessoa pode esperar? Só para já deixar as pessoas curiosas e com... Perfeito. Na reunião, a gente sempre tem um tema específico dentro da área Ok. de empreendedorismo. Então, a gente faz sempre o convite para alguém, para algum expert naquela área, né, que a gente vai falar durante aquela semana. Ele vai falar ali sobre aquele tema durante 20, 25 minutos no máximo. E depois começa um grande debate. Então, a ideia sempre é de dar voz a quem está participando, né? A embaixada não é um lugar de palestra. Embaixada não é um lugar para você ir lá e ficar assistindo. Não, é um lugar para você participar, Interagir. interagir. Como até o Flávio fala, embaixada é um lugar barulhento. É um lugar onde as pessoas vão lá para fazer amizade, mas para aprender também sobre negócios. E aí é inevitável que nesse ambiente de pessoas inteligentes, de pessoas que pensam de forma semelhante, que você faça negócios, que você eventualmente venda seu produto, que eventualmente você encontre um sócio, que eventualmente você compre ou venda um negócio, a gente não sabe, né? Mas a ideia é de gerar relacionamento e sim, eventualmente, é como consequência, gerar negócio. O Flávio fala que nesse mundo digital as pessoas estão muito distantes. Então o movimento da embaixada é um movimento inverso. Ele vai na contramão no sentido do relacionamento. As pessoas estão perdendo o relacionamento, né? As pessoas têm essa facilidade da internet e agora eu acho que vai se intensificar com essa questão da pandemia, né? As pessoas vão dizer assim, vamos fazer um happy hour. Em vez de se encontrar, elas vão fazer um happy hour pela internet, né? Que tem acontecido com muita frequência. Então, embaixada é um sentido inverso. Não é objetivo da embaixada fazer reunião online. A gente faz hoje, mais uma vez, por questões circunstanciais. Mas a embaixada é lugar de Temporárias. estar junto. Não é lugar de dar like. É lugar de dar abraço. Né? É lugar de apertar a mão. É lugar de olhar nos olhos. De sentir o brilho nos olhos das pessoas. Sabe? E não de dar like. Tá? Like você dá nas redes sociais. A embaixada está ali para contribuir pessoalmente com aquilo que você tem para oferecer e absorver o que os Receber. demais têm para oferecer. E assim, pensando na sua fala, Guilherme, eu me vi assim, vendo que aqui no Canadá, a gente tem hora que a gente fala assim, a importância do networking, né? E tem hora que as pessoas não assimilam o quanto é importante. Por exemplo, uma proposta de emprego que tem vagas que não estão disponíveis no site, isso é uma realidade, mas muito mais, se a pessoa trabalha naquele lugar, ela naturalmente ela vai divulgar a vaga e a pessoa vai ter uma chance. Então, no momento como esse, olha a importância de você fazer parte de um grupo, por exemplo, em que esse network naturalmente vai fazer com que você seja conhecido. Exatamente. Tem um papel também direto nesse sentido, né? De promover um outro tipo de conhecimento, não só do empreendedorismo, mas também até de possibilidades de mercado de trabalho. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Muito comum que dentro de embaixada você conquiste um emprego, né? Como eu falei, você faça negócio, você venda seu produto, você encontra até um sócio. Né? Então, a questão do networking, especialmente num país onde você acabou de chegar e muitas vezes só conhece João José e Maria, né, que são amigos seus já do Brasil, que já estão estabelecidos aqui, mas você não tem uma rede de contatos estabelecida como você já tem no Brasil. Então, você se relacionar com pessoas que já estão estabelecidas em outras empresas, que já fazem negócios, isso tudo é muito importante para a tua trajetória aqui no Canadá. E aí seria no Canadá, no Brasil, em qualquer lugar. Imagina se você está morando aqui no Canadá por muitos anos, passou 20 anos aqui no Canadá e não conhece mais ninguém no Brasil. E quer voltar para o Brasil de repente e Você não tem precisa de mais as relacionamento, né? raízes, né? Você precisa de relacionamento. Até para as pessoas que já estão no Brasil, ou já estão estabelecidas, seja qual for o seu país, você precisa trabalhar o seu relacionamento. Né? Quem dirá num lugar onde você não conhece ninguém. Então, geração de valor, ele também atende a esse propósito. Então, você que está vendo a gente e que vai ver na sequência também
e que está se planejando para vir para o Canadá, se envolver com o movimento das embaixadas, participar, contribuir, ser voluntário das embaixadas de geração de valor, pode ter um valor que você ainda nem sequer consegue enxergar. Pode ser que ali seja o ponto de partida para a tua vida começar Para profissionalmente, por muita exemplo. coisa mudar, né? Então, qual é o mal que faz se relacionar com pessoas que pensam parecido com você, pessoas inteligentes, pessoas que querem vencer na vida, né, que têm suas famílias, que passam por sacrifícios igual a todo mundo? Que mal tem? Agora, se for um bocado de gente querendo trazer para baixo, aí eu tô fora. Né? Então, Mas que não é essa a proposta, de de jeito jeito nenhum, nenhum, de que jeito é nenhum. trazer, você vai agregar doando o seu conhecimento e vai receber também, e aí multiplicado, né, por todo o número de pessoas que estão ali na reunião. Exato. A Fantástica gente a sempre proposta. fala muito, Alessandra, que embaixada não é lugar de falar sobre política, religião, de futebol, de falar mal das pessoas, de reclamar, de se lamentar. Embaixada não é lugar para isso. Embaixada é lugar para te colocar para cima, para fazer você se Sim. sentir bem. Às vezes é teu remédio semanal de otimismo, sabe? Coisas reais. A gente está falando Uhum. que é um ambiente de sonhar. Não, é um ambiente de evoluir, de melhorar. Né? E quem não quer melhorar? Né? Dificilmente você vai encontrar essa pessoa. E sozinho a gente fica muito mais difícil o caminho, né? Se a gente pode fazer isso com outras pessoas engajadas no mesmo Exatamente. propósito, tem um outro Exatamente. sabor. Exatamente. Dá para comentar algum tema de alguma das palestras que acontecem nos grupos de embaixadas para que o pessoal pelo menos tenha uma noção do Com tipo de certeza. conhecimento? Com certeza. Mas antes eu vou responder a pergunta do José e dizer, José, Ah, tá, que verdade. não, você não precisa ter nenhuma empresa, você não precisa nem ter o desejo de ter uma empresa. Como eu falei, empreendedorismo não tem a ver necessariamente com abrir negócio, né? Tem a ver com a transformação da tua mentalidade, né? Da forma como você age, o estilo de vida que você escolhe. Então, não precisa ter empresa para participar do movimento das embaixadas. Não é um grupo Eu, fechado a empresários. eu posso dizer que é uma filosofia de vida? Você escolher ser um empreendedor é uma filosofia de vida. Você pode ser empreendedor no seu trabalho, que hoje você Exatamente. tem, né, Exatamente. no domínio das atividades da sua casa, por exemplo. Imagina que para a gente, né, ser empreendedor também tem a ver com dar exemplo. Né? Qual é o melhor estilo de liderança? O melhor estilo de liderança é a liderança pelo exemplo. Né? Porque só falar não leva ninguém a muito lugar, não. Sabe? A não ser que você seja somente um palestrante. Né? E que ainda assim você precisa ter feito alguma coisa para ser um palestrante reconhecidamente, Reconhecido. né, Ter que credibilidade, tem né? credibilidade, exatamente. Tá Né? falando. Então, empreender tem a ver com ser exemplo, né? Com dar exemplo. Então, quando você falou de questão de filosofia, eu acho que passa por aí também, né? Se você está disposto a ser exemplo para sua família, para sua comunidade, para sua, né, para sua rede de relacionamento, no seu trabalho, para os seus liderados, ou até mesmo para o seu líder, né? Passa mais pela questão filosófica, né, de, como eu falei, da forma como se pensa, né, da forma como se sente, da forma como você se comporta, para que você gere resultado. Tá? Então, eu acho que passa bem dentro do que você falou, sim. E aí, Perfeito. voltando à tua pergunta, vou dar um exemplo para vocês. Na última semana a gente falou, o tema da última terça-feira foi um tema muito legal e que falou dos aspectos financeiros da vida do empreendedor aqui no Canadá. Então, custos relacionados à abertura da empresa, acesso a capital, de que forma você consegue acessar capital aqui no Canadá, seja por meio de bancos, seja por meio de investidores anjo, seja por meio de venture capitalists, né? Ou seja, tem uma série de fontes de capital que você pode buscar aqui no Canadá. Então, esse foi um dos temas. Segundo, como você faz para proteger o seu negócio? De que forma você protege o seu negócio? Né? Normalmente, por meio de apólices de seguro. É uma forma como você se protege do que a gente chama de liability, né? Dos riscos vinculados à atuação empreendedora, tá? Dos produtos que você vende. Existe o seguro chamado erros e omissões, né? Que é um seguro muito comum aqui no Canadá, que vai, caso você cometa algum tipo de erro em relação ao cliente, né? Que seja grave, o cliente venha te processar, por exemplo, existe um seguro que vai te proteger em relação a isso daí. Então você tem recursos dentro
do ambiente de seguros que protegem a sua vida como empreendedor, para você ter tranquilidade para operar, né? Então a gente falou sobre temas bem específicos que fazem parte obrigatoriamente da trajetória do empreendedor nessa última terça. Então foi bem bacana. Inclusive foi nossa primeira reunião em inglês. Tá? Foi um convidado que não fala português, né? Então a reunião foi toda em inglês, então foi muito bacana. Serve até para praticar. Foi uma boa prática. Exatamente, foi muito legal. Entendi. Guilherme, eu olhei aqui para o nosso relógio. Eu vou te dizer, a gente tem 5 minutos para poder te dar uns 10 minutos de transição para sua atividade. Tá E aí eu tranquilo. queria que, se alguém tiver alguma pergunta, gente, a hora é agora, né? Ou depois vocês vão precisar entrar em contato pelo GV Canadá, né? Isso no Instagram? Perfeito, é só mandar um direct lá pra gente, ou se você tem interesse em participar da nossa embaixada aqui, né, no Canadá, do nosso movimento aqui no Canadá, baixe lá no Instagram, vai no link que está descrito lá na bio, vai abrir o Linktree, clica lá no formulário, eu quero fazer parte, né? E a gente vai receber esse formulário, alguém vai entrar em contato contigo e e eu pessoalmente vou fazer o onboarding contigo, tá? No momento estou responsável por receber todos os novos membros do Geração de Valor. Eu estou imaginando a sua carga horária, como é que você consegue administrar tanta coisa ao mesmo tempo? Ontem o dia começou às 7 e terminou à meia-noite. Então tá desse jeito. Tá Mas desse jeito. vida de empreendedor é isso, sabe? Se você não estiver disposto a caminhar a milha extra, né, o quilômetro extra, repense o seu desejo de empreender. Né? E tudo que você inicia tem uma intensidade maior. Né? Você precisa colocar mais horas. Então não espere que a vida do empreendedor seja o famoso 9 às 5. Né? Não vai ser dessa forma. Tá? E quando você começa uma atividade empresarial, em muitas ocasiões você é o eu empreendedor. Né? E você tem que fazer tudo, né? Se virar nos 30, você vende, você entrega, você opera, você faz o marketing, você faz a comunicação, você escreve o seu site, você responde, faz o customer service, você faz todas as atividades, né? Então é muito comum que no início da trajetória do empreendedor a quantidade de horas seja maior. Aí depois melhora, né? Sai de 14 horas por dia para 12 horas por dia, aí melhora um pouquinho, mas tudo bem. Então, falando aqui, para a gente meio que ir fechando a nossa live, que tipo de conselho você daria para quem quer vir para o Canadá ou só está talvez ainda iniciando, né, a idealização? Que tipo de conselho, se você pudesse, dentro da trajetória que você já viveu, que hoje você está e mora aqui no Canadá, você já percorreu o seu caminho, né? O que você poderia mencionar assim para a gente como principal ou principais, talvez, Eu, nesse sentido? eu estou percorrendo ainda o caminho, né? Eu estou aqui há somente 2 anos, então ainda como muitos outros, estou no processo de estabelecimento no país. Mas se existem alguns conselhos que eu posso dar, Ale, primeiro de todos, trabalhe no planejamento. Né? Se planeje, se organize. Não tome a decisão de vir amanhã. Se organize. E essa organização passa muitas vezes pela busca de informações que sejam verídicas, informações que sejam confiáveis. E na maioria das vezes você tem que ir em busca de profissionais, de empresas como a Challenge, que fazem um trabalho sério, que podem te ajudar de maneira organizada, de maneira muito séria, para que você não se frustre, né? Ou que você não tenha prejuízos, ou que tua experiência aqui nessa transição entre Brasil e Canadá seja a melhor possível. Tá? Então busca profissionais que possam te ajudar, empresas que possam contribuir com essa tua trajetória, porque vir sozinho e querer fazer tudo sozinho e achar que sabe fazer tudo sozinho, eu já te digo com absoluta convicção, você vai errar mais do que acertar. Então, quando você busca ajuda E por vezes profissional, vai gastar mais também. e E nesses o erros, tempo, né, de exatamente, gastar também o tempo, não só dinheiro, mas o tempo. as consequências dos teus erros são perda de tempo, perda de dinheiro e muitas vezes pôr até em risco o teu processo de maneira geral, né, o teu processo completo. Então, o que eu diria é, se planeja, busca ajuda profissional, não acredite que você é o dono da verdade, sabe? Ah, eu já fui no Canadá uma vez, sei tudo, sabe não, não se sinta assim não, né? Eu costumo dizer que as pessoas precisam tomar uma pílula chamada pílula da humildade.
né? Se você se posicionar como uma pessoa que não sabe nada, a tua chance de saber todas as informações vai ser muito maior. Se você se posicionar como sabe tudo, as chances de dar errado vão ser maiores. Tá? Então, desce um degrau, né? Toma a pílula da humildade e busca ajuda. Grupos como o GV, empresas como a Challenge, profissionais que possam te ajudar de maneira pontual e te ajudar a construir o teu planejamento. Esse planejamento é chave para o teu sucesso aqui. Então, acho que seria Nossa, isso. muito obrigada. E assim, acho que vale também a pena a gente comentar da questão da importância do inglês, Sem dúvida nenhuma. né? Parece brincadeira, mas não é uma verdade. Eu acho que para a gente ir fechando, gente, quem está ainda no Brasil, que tem a chance de poder estudar numa escola aqui canadense, mas com cursos online que estão sendo oferecidos, porque o inglês vai ser fundamental para tudo na sua vida. Seja se você quer vir para um college, seja que se você já vai vir para trabalhar, você vai ter muito mais chances, né, de ter melhor oportunidade de trabalho se você se comunica no idioma do país. Inclusive, por exemplo, até para participar da reunião dessa semana que do GV, teria que estar falando pelo menos no nível intermediário para entender a conversa. Exatamente. Quando a gente fala de planejamento, o inglês é assim, é o É item 1. um, Vamos começar, quer ir para o Canadá? Quero. Vamos começar a planejar, vamos. Número 1, falar inglês. sim. É porque Falar parece que inglês. é redundante, ou parece que todo mundo Não é. sabe, mas se a gente não comenta, né, fica. É tão abstrato, não é abstrato. Tem ações muito práticas que já dá para fazer dentro desse início do planejamento através do inglês. O óbvio só é óbvio quando alguém fala para você. Sabe aquela questão, mas é óbvio que o inglês é necessário. É do Canadá, fala inglês. Sim, por que você não começou a estudar ainda? Não, porque isso, porque aquilo, né? Então, Vou esperar quando chegar aqui e começar a estudar e tal. aí E aí o o prejuízo é tempo, maior. né? 6 meses de moradia, por exemplo, sem poder trabalhar. Olha o comprometimento financeiro aí que a pessoa não avaliou que poderia ter começado antes. Sem dúvida Mas, nenhuma. Guilherme, eu ficaria aqui mais 1 hora facilmente conversando com você. Passou muito rápido, Muito. muito prazeroso, de verdade. Eu espero que a gente tenha outra oportunidade até para já inaugurar a embaixada daqui de Aura muito em breve, assim como vão ter as outras. Uhum. E te agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, pelas pessoas que participaram e estiveram aqui conosco. E até um bem breve oportunidade de termos a chance de nos conhecer pessoalmente. Eu quem agradeço, Ale, agradeço você, a Marcela, também da Challenge, que me fizeram o convite de estar aqui. Fica à disposição para participar outras vezes, vai ser sempre uma satisfação falar contigo. E com certeza, muito em breve, a gente vai ter essa possibilidade de se encontrar pessoalmente, né? Não somente um encontro online, mas um encontro presencial. E espero que seja para a inauguração da embaixada, mas em qualquer outra ocasião vai ser sempre um prazer. Agradeço mais uma vez. Uma boa tarde, gente, a todos e até breve. Igualmente. Obrigado. Tchau, Obrigada, pessoal. Guilherme.